vamos dar início à nossa aula. Hoje, dia 25 de outubro de 2021, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Eu acabei de matar um pernilongo aqui, dei-lhe uma raquetada com choque. Mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso técnico em Informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E eu já gostaria de avisar que, bem aqui ao meu lado, eu tenho um estabilizador onde está ligado computador, internet e tudo. E ele está dando uns tremelique aqui, então deve estar ocorrendo algum tipo de oscilação na energia elétrica. Então, se de repente eu desaparecer aqui, é porque teve um probleminha, mas eu volto em seguida, assim que normalizar, tá? Mas vamos torcer para não dar nenhum problema. Bom, então, disciplina de Linguagem de Programação 2, nós estamos no nosso calendário do Cefores, iniciando agora o segundo semestre de 2021. Nosso calendário está atrasado em função da pandemia. Esse semestre vai encerrar no mês de março de 2022. E até lá nós vamos estudar Java. Vamos estudar um pouco de Java para que mais para frente possamos usar programação Java dentro do Android Studio, que é a ferramenta que nós vamos usar para o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos que utilizem tecnologia Android. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês como fazer a instalação do JDK, né, que é o Kit de Desenvolvimento Java. Vocês viram que é extremamente simples. É só baixar o JDK lá do site da Oracle, fazer a instalação sem muito segredo e depois alterar uma pequena configuração de caminho aí no seu computador para que o compilador e o interpretador fiquem disponíveis de qualquer pasta do seu computador. Então, hoje nós vamos ver aí mais alguns exemplos de programação Java. Vamos começar falando um pouquinho mais sobre variáveis, um pouquinho mais sobre a estrutura dos códigos Java. Eu vou abrir aqui. Deixa eu me organizar aqui, vamos ver. Isso aqui eu quero mostrar. Isso aqui eu já mostrei. Então, este aqui vai ser... Deixa eu ver se eu consigo pôr isso aqui. Como é que eu faço para abrir um segundo notepad aqui? Deixa eu ver. Não quer abrir? Tudo bem. A gente usa de outros artifícios. Notepad aqui. E aqui a gente usa um bloco de notas mesmo. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, aqui eu vou colocar esse outro para vocês verem. Eu coloquei os programas na unidade D, ou foi na unidade C? D.
Alguém lembra na aula passada onde eu coloquei aquele primeiro exemplo, hein? Na unidade do meu computador, foi C ou D? Que pasta que foi? Alguém lembra? Acho que foi na pasta temp, não? Foi pasta temp? Não, acho que se for era aula GP2 também. LP2 é o nome da pasta. LP2? É, LP2. Ah, dia 18. Cara, eu coloquei numa pasta temp aqui mesmo, olha. Que professor mais porco. Vou criar uma pastinha aqui para ficar um negócio mais organizado. Foi o programa alopessoal.java, não foi? Esse mesmo. Eu tô vendo ele aqui, ó, com a data do dia 18. Ah, não, deixa eu copiar ele aqui para uma outra pasta. Eu vou copiar aqui vou criar uma pasta em D2 que é uma unidade mais limpa. Vou criar aqui um LP2, vou colocar ele aqui dentro para ficar um pouquinho mais organizado. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo, falando, e vocês não estão vendo nada. Então, deixa eu pelo menos compartilhar a tela aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Essa tela que vocês estão vendo, eu criei uma pasta na minha unidade D aqui do meu computador e peguei o programa da aula passada, que foi um primeiro exemplo muito simples e rápido. Com o tal do alô pessoal. Esse alô pessoal, o que tinha nele? É só um exemplo de um print mesmo, né? Falei aí um pouquinho sobre os comentários. Ok. Certo. Foi isso que nós fizemos na aula passada. Bom, deixa eu melhorar essa visualização aqui. Deixa eu ver se aumenta mais. Opa! Aí, pronto. Bom, eu falei para vocês da importância de se usar os comentários, sempre colocando autor, data da criação, objetivos, e os comentários durante o código também são relevantes para facilitar. Eu não me lembro se eu comentei, se comentei eu repito agora, não tem problema. Quando nós vamos programar em Java tudo é classe. Tá? Então, todos os arquivos que a gente cria são sempre, os arquivos fontes, né, são sempre as classes. Então, a gente tem que estar habituado que em Java a gente sempre cria uma classe e dentro dessa classe nós vamos ter os métodos e as propriedades. Esse trecho de código aqui, ó, é o método main. O método main, ele é sempre o método que será executado dentro de uma classe. Então, se você cria uma classe e essa classe será o ponto de entrada ou ponto de início do fluxo do seu algoritmo Java, vai ser esse método main. Então, uma classe deve ter só, obviamente, um método main para ter um único ponto de entrada. Esta classe, nesse exemplo que nós implementamos, ela pode receber argumentos ou parâmetros, né? Então, eu poderia chamar alô pessoal e alguma coisa. E esse alguma coisa seria recebido pelo método main através desses parâmetros que estão aqui, e no caso foi estabelecido como se fosse uma variável args, como sendo do tipo string. Então, nós temos a classe. Outra coisa muito importante é com relação à nomenclatura. Não que seja obrigatório que o compilador Java vai dar erro se você não fizer assim. Não é isso. É que algumas regrinhas com relação às nomenclaturas são utilizadas pela comunidade de programadores Java. Então, se você
segue essas dicas, vamos chamar de dicas, porque a gente não pode assumir que é uma regra, né? É uma regra da comunidade, mas não uma regra do compilador. Então, se você segue esse hábito que os programadores Java têm nessa comunidade, você vai ter mais facilidade de interação, não só com a comunidade, mas nas empresas que utilizam essa tecnologia, porque os profissionais que estão lá utilizam dessas preferências e, certamente, se você também tem esses hábitos, você terá facilidade em participar desse grupo, né? Ou conseguir uma vaga, coisa do tipo, tá? Então, aqui, o que nós fizemos no exemplo da aula? Simplesmente mandamos mostrar. Né? Aqui vocês vão perceber que é muito intuitivo esse, né? System é o sistema, Alt, saída, print, escrever ou mostrar. E esse LN que tem aqui no print LN, esse LN é o line new, ou new line, né? Ou seja, uma nova linha. Então, ele vai uma nova linha e mostra isso. Depois, novamente, uma nova linha e mostra isso. E nesse exemplo aqui também, nós colocamos esse barra N aqui, ó, que, ou seja, dentro da string que eu quero apresentar na saída do sistema, que a saída do sistema é a tela, ele faz um new line aqui também, então fica oi pessoal do, e o CTIT Cefores fica na linha de baixo, tá? Então foi só para exemplificar isso aqui. Bom, então depois do alô pessoal, eu vou criar um novo exemplo para a aula de hoje. E eu vou fazer o seguinte, deixa eu criar um novo arquivo aqui, texto. Vai ser... deixa eu ver como é que eu vou dar nome para esses troços. Lembrando que o nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da classe, né? Eu vou chamar isso aqui de prog lp2, linguagem de programação 2. Não vai ficar bom esse 2 aqui, vai ficar parecendo 20 alguma coisa. Então eu vou chamar o seguinte, lp2, linguagem de programação 2, prog 01.java. Então, isso aqui eu vou fazer o seguinte, até para efeito de conferência dessas atividades e lançamento dessas atividades, as notas no Syscad, cada exemplo desse que eu estiver mostrando aqui vai ser um exemplo, vai ser uma atividade que eu vou lançar lá no Syscad, tá? Então, deixa eu pensar aqui, se eu fizer uns 3, 4 por aula, não tem problema não. Eu vou fazer o seguinte, então. Como eu vou fazer mais de um por aula, eu vou tentar manter um por aula. Vamos ver se essa lógica aqui vai dar certo. Se bem que depois nós vamos entrar no Android Studio também, né? Mas vamos lá. Então, eu vou fazer assim, ó. Vai ser lp2 prog01a.java. E todos que eu fizer da aula de hoje vai ser lp2 prog01a01b01c pá. Aí já resolve. Então tá aí o arquivo lp2 prog pá. Aí o que acontece? Os comentários, né? A gente vai... É sempre interessante colocar. Aula dia 25/10/21, linguagem de programação 2, exemplos de variáveis em Java. Autor, blá blá blá, então isso aqui tudo vocês já sabem como é que funciona, autor, André.
A primeira coisa que eu preciso especificar é a classe. Se esse arquivo tem o nome de lp2prog01.java, a minha classe tem que ter esse mesmo nome. Lembrando, pessoal, também que eu esqueci de comentar, eu sempre gosto de reforçar em todas as aulas, para que todos vocês fiquem à vontade aí para me interromper a qualquer momento, para tirar a sua dúvida. Então, do jeito que você achar melhor, levantando a mão aí no Meet, ou abre o microfone e fala, ou escreve no chat, do jeito que você achar melhor aí, tá? André, uma pergunta aqui. Ele vai deixar você compilar o programa porque, de acordo com o nome que o senhor colocou, tem números e no Java você não pode colocar números no nome do programa? Pode, desde que não comece com número, né? Ah, não começar, né? Mas no meio e no final pode, então. Isso, Ok. isso. Muito bem lembrado. Inclusive, não é só números, né? A gente nunca vai criar um programa com espaço, com caractere cedilha, com acento, caracteres especiais, né? Outro hábito que a comunidade Java tem na nomenclatura é de... sempre quando você define alguma coisa, você sempre começa com letra minúscula. E se é um nome composto, o que eu chamo de nome composto? 2, 3, 4 palavras. Então, por exemplo, você vai criar uma variável ou uma classe chamada salário funcionário. É composto, são 2 palavras, salário e funcionário. Então, o que o pessoal tem o hábito de fazer? Escreve salário, começando com a letra S minúsculo, salário, e na hora de colocar a segunda palavra, você começa ela com maiúsculo, igual eu fiz aqui, ó. Eu pus LP2, o prog começou com P maiúsculo, tá vendo? Então, esse é outro hábito que a comunidade tem também, que é um hábito que eu acho até bem simpático, eu gosto dessa estratégia. E lembrando sempre que em Java, maiúsculo e minúsculo são coisas diferentes, tá? Então, se você cria uma variável salário funcionário assim, durante o programa, você tem que usar exatamente igual. Se você escrever durante o programa salário funcionário, são 2 coisas diferentes, tá? Por que são 2 coisas diferentes? Porque esse primeiro, o S, começou com minúsculo do salário, e esse segundo começou com S maiúsculo. Então, são 2 coisas diferentes. Em Java, maiúsculo e minúsculo. Sim? E aí, nesse caso, quando isso acontece, dá erro no programa na hora de executar ele, né? Dá erro de compilação, né? Isso. Na hora que você vai submeter o seu código-fonte ao Java C, o compilador já fala, opa! Porque normalmente o que acontece? Na hora que você define a variável, não vai dar problema, mas na hora que você usa a variável escrito diferente, ela não foi definida. E é aí que ele dá o erro, falando que não existe, né? Certo. O processo de compilação, ele já vai checar esse detalhe, tá? Então, professor, mas tipo, por exemplo, eu faço um programa e o Java ele deixa eu usar só palavras minúsculas, com letra minúscula? Ou eu tenho que pôr maiúsculo no meio? Não. Isso aí, como eu disse, é um hábito da comunidade de programadores Java. Ah, tá. Mas o compilador, para ele, o que você escrever lá, ele vai aceitar. Desde que não seja palavras reservadas, que não tenha algum caractere esquisito que ele não conhece. Então, se você não quiser usar essas estratégias e criar o seu método, não há problema nenhum para o compilador, tá? Ok. Bom, vamos lá. Deixa eu ver para onde nós vamos começar aqui. Bom, variáveis.
As variáveis, nós temos os tipos primitivos de variáveis. Deixa eu achar aqui, tipos primitivos em Java. Eu não vou lembrar todos de cabeça, mas aí eu acho eles aqui e a gente pega. Quer ver? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa de tipos primitivos aqui. A relação de tipos primitivos. Depois eu vou ver se eu acho um manual. A documentação Java, acho que é toda em inglês no site da Oracle. Vamos lá. Bom, vamos criar nossa classe aqui primeiro, né? Sem ela a gente não faz nada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar a classe. Nós vamos falar que essa classe ela é de acesso público e o nome dela será LP2 prog01 A. Ok. Agora, aqui vamos criar o método main public. O método main também será de acesso público. Outra coisa que tem aqui que eu acho que eu não expliquei é esse void aqui, ó. Esse void aqui significa que este método ele não retorna nenhuma informação. O método de uma classe Java, eu imagino que em algoritmos vocês devam ter estudado função. Estudaram função em algoritmo? Sim. O que é uma função? A função ela é um bloco de algoritmo. Eu chamo de algoritmo porque é um nome genérico para um conjunto de instruções de uma linguagem de programação qualquer, né? Então, a função ela é um bloco de algoritmo e esse bloco ele está apto a eventualmente receber informações e eventualmente a devolver informações. Então, para uma função, eu posso mandar dados e posso receber dados de volta. Ou posso até ter uma função que não recebe e que não devolve nada também, né? Isso aí, eventualmente, pode ter, dependendo aí da lógica e da necessidade do software que você está implementando. Mas, então, os métodos das classes em Java, os métodos, eles podem receber parâmetros, receber informações, e eles podem devolver informações também. Mais para frente, quando a gente começar a construir esses métodos, aí eu acho que vai ficar mais claro, tá? Então, eu estou falando disso só para explicar que quando eu especifico um método e coloco esse void, eu estou falando que esse método, ele não devolve dados para quem fez a chamada do método, tá? Ele está vazio, né? Ele não vai haver retorno, né? Devolução de informação. Aí do main nós vamos abrir e fechar parênteses, abrir e fechar a chave, o colchete, eu sempre confundo o nome dessa piroquita aqui, não sei se é colchete, se é chave, é isso aqui dentro do main, nós vamos tascar aqui um string, blá, 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 só para... Beleza. Aí aqui dentro do nosso método main, que é onde construiremos o nosso algoritmo e aqui que ele será executado, eu vou criar algumas variáveis usando os tipos primitivos. O que são tipos primitivos, né? Deixa eu tentar explicar um pouquinho do que são os tipos primitivos. É uma variável ela é uma variável, eu vou chamar de simples, tá? O que é uma variável do tipo primitivo em Java? Vou dar exemplos.
por exemplo, uma variável do tipo... deixa eu pegar uma aqui. Quais os tipos primitivos? Deixa eu ver. Deixa eu ver quais que eu vou mostrar primeiro. Vamos pegar um int. Normalmente, os tipos, eles começam com letras minúsculas. Int. Variável idade. Eu vou aproveitar para usar aquela lógica que eu estava falando. Vou criar uma variável chamada idade pessoa. Tá? Então, int. Tá? É o tipo. Outra coisa, em Java, a gente sempre especifica o tipo e na frente a instância que a gente está querendo, ou seja, o nome daquela coisa. Por que eu estou chamando de coisa? Porque aqui no exemplo é uma variável. Eu estou falando que idade pessoa é uma variável e ela é do tipo int, tá certo? Porque eu posso também criar coisas que não sejam variáveis. Eu posso criar, por exemplo, que a gente vai fazer muito, é criar instância. Quando é classe, a gente não necessariamente chama de variável, a gente chama de instância da classe. Tá? Então, quando a gente for falar um pouquinho mais sobre classes, instância classes, isso vai ficar mais claro. Então, é importante você sempre lembrar que quando você vai definir coisas em Java, você vai colocar o nome da coisa que você quer e aqui que tipo é essa coisa que você está criando. Aqui, no caso, é uma variável, idade pessoa, e o tipo é int. Eu já vou botar aqui que essa pessoa tem 40. Vamos ver se esse negócio vai funcionar. Eu gosto é quando dá erro de compilação, porque a gente descobre junto o que está acontecendo, dá mais emoção. Ok. Eu vou testar aqui não sei se eu testo um float. Int string. O que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até mostrar para vocês. Vamos botar um float aqui também, para dar outros exemplos, né? Float, quer ver? Deixa eu tentar achar no site da Oracle, porque é sempre bom mostrar a fonte, né? A documentação do fabricante. Deixa eu ver se eu acho aqui no site da Oracle. Ele fica mais... que tem alguns fabricantes que eu não gosto, cara. Não gosto. Eu acho que eles botam a documentação de um jeito não muito didático, sabe? Mas aí. Oracle.com, Java Standard Edition, tutorial Java, data types. Aí tem, tipos de dados primitivos. Deixa eu ver se aumenta esse negócio aqui, que senão vocês não vão enxergar aí. Aí aqui vamos ver. Então tem. Perceba que todos os tipos primitivos... Deixa eu botar a tela do Meet aqui também, que se eu não conseguir ver as duas telas, se alguém levantar a mão, eu não vejo. Pronto. Então, todos os tipos primitivos, eles começam com letra minúscula. O int, o byte, o short, o int aparece aqui também, long, float, double, boolean e char. E o legal se vocês fizerem a opção por usar essa documentação do fabricante do Java, né, que é a Oracle, na verdade é o dono do Java hoje, né? A Oracle que comprou. Então, aqui tá os exemplos. E aqui o legal é que tem as capacidades. E aí, para quem tem dificuldade do inglês, usa aquele recursozinho simpático, né? Traduzir para o português aqui e você se vira bem. E aí, o que acontece? O tipo byte, aí ele especifica que são 8 bits, então
O que você consegue armazenar no tipo byte? Você consegue ir de menos 128 e até o máximo de 127. Vamos pôr um byte aqui na nossa brincadeira também. No nosso código, vamos pôr um float, vamos pôr um byte. Vamos ver o float. O float, 32 bits. Aí, se você quiser saber direitinho aí os formatos e os valores, deixa eu ver aqui. E tem as capacidades. Tá? Float, eu posso pôr separador decimal. E o separador decimal é o ponto, tá? Então, vamos pôr o float aqui, vai ser... Não sei nem se vai funcionar isso aqui. Vou pôr 50.66. Eu acho que vai dar erro aqui, mas tudo bem. Depois a gente corrige se der erro. Então, estou botando um float ali na brincadeira. O double, 64 bits. Também tem separador decimal, que é o ponto. O booleano, que é verdadeiro ou falso. Vamos botar um booleano aqui, um boolean também, né? E o outro que está aqui é o byte. O byte está aqui, ó. Então, o byte, eu vou colocar o byte de 99. O booleano, vou botar um igual aqui, senão vai dar erro mesmo, né? Nossa, e tem que pôr o nome também, que você não põe o nome da variável. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui vai ser salário, funcionário. Vou botar uns nomes de variável bem grandinho. Isso aqui vai ser idade. Não, a idade já está ali em cima no int, né? Então, isso aqui vai ser o quê? Peso. Só assim. E o booleano vai ser vivo? Sim ou não? A pessoa está viva, sim ou não? False. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Isso é só para ilustrar, gente. Inclusive, isso aqui é uma coisa importante, tá? A minha estratégia com vocês aqui, pessoal, é mostrar um pouco de cada coisa que eu acho importante desse assunto, porque se eu fosse ensinar para vocês tudo de Java, pegar, por exemplo, a gente está falando aqui de tipos primitivos. Se eu for pegar todos os tipos primitivos, mostrar exemplo de todos e usar essa lógica para tudo que tem em Java, nós vamos ficar aqui até 2055. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Tipo primitivo, eu venho aqui, pego um ou dois dos que existem e vou lá e mostro como funciona. Quando você for fazer o seu código, o seu algoritmo, você vem na documentação do Java e vê e estuda mais, vê quais são as outras alternativas, se aqueles tipos primitivos que eu te mostrei, nenhum deles te atende satisfatoriamente, você vem aqui e vê se existem outros tipos primitivos para te atender naquela sua necessidade. Se não tem, e se tipo primitivo não atende, você vai buscar outra solução, que aí tem os outros tipos que não são primitivos, tem as classes, etc, tá? Isso não é só para Java, é qualquer linguagem de programação, qualquer disciplina nossa aqui, a ideia é mostrar para vocês como que funciona, com alguns exemplos, para você entender o mecanismo, e aí depois você tem que aprender a buscar também essas informações para quando for construir os seus algoritmos, você ter essa habilidade de, na necessidade de alguma coisa, buscar dentro da documentação do compilador que recurso é mais adequado para aquela necessidade, tá? Então, ok, já tem aqui alguns tipos primitivos. Eu vou voltar aqui nas variáveis, porque, deixa eu ver. Variáveis locais, parâmetros, com relação à nomenclatura. Tem uma convenção aqui, ó. O nome bonito para aquilo que eu falei para vocês é a convenção. O que é a convenção? Convencionou-se ao dar nomes de usar determinadas estratégias, tá? Então, até o próprio fabricante incentiva que essas estratégias de nomenclatura sejam adotadas. Ok, vamos voltar aqui para o nosso código. Já coloquei algumas aqui e já
Beleza, vamos agora mandar mostrar o conteúdo dessas variáveis. Então, é system... cadê? Aqui, pronto. System... Legal que o Notepad está até ajudando aqui. O Notepad, quando eu salvei com extensão .java, ele já está tentando me dar uma ajudinha. Mas vocês vão perceber que dentro do Android Studio a ajuda é muito maior na nomenclatura. Então, vamos mostrar aqui. O primeiro, nós vamos mostrar idade pessoa. Deixa eu copiar isso aqui, duplicar isso aqui mais vezes. Então, nós vamos mostrar salário funcionário. O terceiro vai ser o peso. O quarto vai ser vivo. Então, estou mandando mostrar as 4 variáveis que foram definidas. Vamos lá, deixa eu abrir um prompt de comando aqui para a gente conseguir fazer a compilação desse negócio. Então, eu vou para cd, D2 pontos, contra barra LP2, né? D2 pontos, isso. Beleza, então aqui agora, dentro da pasta que eu criei para colocar esses arquivos, além do alô pessoal da aula passada, eu tenho agora o LP2 prog01a.java. Só para testar, para ver se o compilador Java está disponível, javac, javac, que é o compilador Java, eu dou um Enter aqui, ele mostrou, ou seja, está ok meu compilador, então eu posso chamar javac lp2 prog01a.java, Enter, erro, aê, deu erro, falei para vocês que esse ponto do float aí não ia funcionar. Olha lá, ele está mostrando direitinho aqui onde é que está a zica, ó. Ele está falando que esse 50.66 aqui, por um cara que é float, não tá legal. E ele fala o seguinte, tipos incompatíveis. Ele está falando possibilidade de uma conversão de double para float. Então, esse problema nosso, é esse float aqui, ó. Deixa eu ver aqui lá na documentação. Cadê a documentação? Tá aqui. Vamos ver nos tipos primitivos. Aqui ele tem exemplo. Cadê o float? Float. Vamos ver se tem Muda para exemplo. Boolean, André. Oi? Para Boolean. Muda para Boolean, não usa float, não. Porque por causa do ponto flutuante. Então, vamos descobrir aqui como é que a gente põe esse ponto flutuante para funcionar, ué? 0.0, cara, olha só, faltou só um F aqui na frente, ó. Eu acho, hein? Faltou o F aqui, quer ver? Vamos salvar isso aqui. Vamos voltar lá e repetir a compilação aqui. Olha que coisa mais enjoada. Aqui, ó, você vê, tá vendo? Por que é importante você ver na documentação, né? Aqui, ó, lá onde nós estávamos consultando os tipos primitivos, aqui, outra coisa que eu não gosto, tá vendo? Assim, nesse aspecto da questão da documentação, na disciplina de linguagem de programação 1 que a gente usa PHP, se você entra no php.net, todos os comandos e funções têm a explicação, o conceito, a explicação e uma caçarola de exemplos já na sequência. E aqui, nessa documentação do Java, aqui, ele não tem essa simpatia, né? Mas, por dedução, aqui nessa tabela, onde ele mostra os tipos, ó, eu vi aqui que no float tem um 0.0 e um F na frente aqui. Do mesmo jeito que o double tem um D no final. Então, assim... O problema é que a documentação deles é bem separada. Tem uma que é bem completa que eu baixei aqui, que ela mostra tudo separado em classes em si. Tipo, vai em tópicos, tipo, dependendo na parte de adicionar mais classes, controle. Mas essa documentação é muito difícil de achar para baixar. Eu custei achar a minha aqui.
Realmente, depois você compartilha com os colegas aí via Ok. grupo, porque realmente essa documentação... Porque por isso que eu nem estava... Acho que é a primeira vez que eu venho na documentação do Java no site da Oracle, né? Porque realmente eu não tenho uma simpatia muito grande por eles, não. E aí, tudo que vocês acharem de legal aí, vocês trocam esse material para um colega ajudar o outro. Muito bem-vinda essa ajuda aí. Bom, mas compilou, né? Então, agora, para executar, nós vamos colocar o Java LP2 prog01A e vamos rodar a brincadeira aqui. Então, ele está mostrando, ó, 40, 50.66, 99 e falso. Ok? Então, nosso primeiro exemplo do código da aula de hoje é esse aqui, que na próxima semana vocês deverão me mostrar ele funcionando aí na máquina de vocês. Aí nós vamos para o segundo exemplo. Aí no segundo exemplo, eu quero mostrar para vocês que nós temos... Deixa eu fechar esse cara aqui. Vamos criar aqui. Vamos criar agora... Eu vou dar uma de preguiçoso aqui. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e mudar o nome aqui, ó. LP2 prog1B. .java. LP2 prog01B.java. Ou seja, esses serão... Vou apagar isso aqui e vou apagar isso aqui e vou aproveitar o recheio, o miolo, vou aproveitar a casca, né? Então, essa classe aqui agora é a classe LP2 prog01B. Então, esse nome da classe está exatamente igual ao nome do arquivo agora. Aí, eu quero pegar um tipo, aí ele já não é mais primitivo, que... deixa eu tentar achar na documentação aqui. Cadê você? Aqui, tá. Aí, o que acontece? Todos esses, eu acho que são todos esses tipos, que os primitivos, eles começam com letra minúscula, isso eu já falei para vocês. Aí, deixa eu ver aqui nessa documentação, onde estão os tipos que não são primitivos. E aí eu vou colocar um aqui só para procurar o string. Deixa eu ver. Como assim? O que aconteceu? Ah, foi. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Aí, o que acontece? Nós temos... Aí... Até voltando aqui no nosso exemplo, você está vendo que nós definimos um cara aqui, ó, do tipo string. Só que esse string aqui, ele começa com a letra S maiúscula. E é o args. Então, esse args de argumentos, né, ele é do tipo string. E esse string começa com a letra S maiúscula. Aí, o que acontece? Não é mais um tipo primitivo. É uma classe string. E aí, quando eu falo que não é uma simples variável, é uma classe, aí eu não estou mais definindo uma simples variável do tipo primitivo. Eu estou criando uma instância da classe. É como se fosse uma variável. Só que essa, teoricamente, variável, ela não é só um espaço de memória para guardar informação. Essa instância da classe, ela tem como estrutura tudo que está definido na classe. Então, nós temos o módulo e um pacote. Ó, nós temos o pacote. O que é pacote? Nossa, gente, Java tem tanto conceito. À medida do que eu for lembrando aqui, eu vou explicando, tá? Bom, nós aprendemos que todos os algoritmos que a gente for escrever em Java, cada arquivo que eu for escrever um algoritmo, esse arquivo vai ser uma classe. Esse arquivo tem um nome e a classe que eu escrevi dentro desse arquivo tem o mesmo nome. Essa classe, ela pode ter propriedades e métodos. A princípio, a gente só fez método, que é o método main, mas daqui a pouquinho nós vamos aprender a fazer também, definir propriedades e outros métodos, né? Não só o método main.
Aí, o que acontece? Quando eu tenho várias classes programadas, codificadas, eu posso juntar essas classes e colocar dentro de um pacote. É uma forma de você organizar o seu código. Então, vamos supor que eu tenho um sistema que foi desenvolvido em Java que tem 1.400 arquivos de código-fonte, 1.400 arquivos.java. Porque quando você faz um sistema na linguagem de programação como Java, é óbvio que você não vai ter todo o sistema escrito dentro de um arquivo, você vai ter milhares de arquivos. Tá? E aí, imagina que você tem um sistema que tem 1.500 arquivos. Não faz sentido você colocar esses 1.500 arquivos dentro da mesma pasta. Então, você organiza esses arquivos no que o Java chama de pacotes, que é para você se organizar melhor. É a mesma coisa que você faz com a sua roupa aí na sua casa, no seu guarda-roupa. O seu guarda-roupa não é um baú que você joga tudo lá dentro. Bom, se bem que pode ser que alguns façam isso, mas isso é símbolo de desorganização. Você tem um baú que você joga meia, cueca, bermuda, calça, blusa, camiseta, toalha e roupa de cama e tudo dentro de um balaio só e aquela bagunça, né? Então, assim, alguns conceitos de organização que a gente tem no nosso dia a dia foram levados também para dentro dessa lógica de desenvolvimento de software. Então, aqui no Java, quando você for desenvolver um sistema, você vai começar a criar arquivos.java. Cada arquivo desse vai ter uma funcionalidade, vai ter um algoritmo lá dentro que faz determinada tarefa, e você separa isso em pacotes. Deixa eu pensar aqui. Você tem... vamos pegar uma coisa que está muito no dia a dia da galera aí. Pedir comida em casa. Esses aplicativos, iFood, Uber Eats, esses negócios aí. Vamos supor que esses códigos, esses aplicativos, esses sistemas... Aí eu não estou falando só do aplicativo que está no seu celular, tá? Eu estou falando do sistema como um todo. Porque o seu aplicativo, que você tem no celular para pedir comida, ele é só uma interface sua de acesso a um sistema que tem todo uma central lá no data center com uma série de recursos e funcionalidades. Então, vamos supor que o pessoal do iFood tem lá os algoritmos que controlam isso. Então, eles podem ter lá um pacote que trata da entrega. Então, dentro desse pacote, todos os algoritmos, todos os arquivos .java que foram programados para trabalhar a parte da entrega pode estar dentro desse pacote. Todos os algoritmos referentes aos pedidos que foram feitos pode estar no outro pacote. Então, essa é a lógica, tá? Quando a gente fala de pacote Java, seriam pacotes, e dentro desses pacotes tem várias classes Java, né? Porque classe e arquivos, vocês já perceberam que são sinônimos, né? Cada classe vai ter um arquivo. E aí, eu estou falando tudo isso para que vocês tentem entender um pouquinho disso que está aqui na documentação. Aqui, ó, existe uma classe chamada string. E outra coisa, o Java, ele já tem, quando você instala o Java, ele já vem na instalação com um monte de pacote e classes prontas da própria linguagem. Esse pacote Java-Lang já é um pacote padrão do Java. E lá dentro desse pacote java.lang, de language, né? Dentro do pacote java.lang tem uma classe que se chama string. Então, isso aqui já é código pronto, que já existe no Java, e eu posso simplesmente usar. Tá? E aí aqui ele está falando como é que é essa classe string, o que tem nela, como é que você pode usar, como é que você pode implementar. Então aqui tem os exemplos, ó. Vamos ver como é que nós vamos implementar o nosso exemplo. Ixi, aí começa a parte interessante da brincadeira. Se eu vou criar uma instância da classe string
dentro de um algoritmo Java meu, significa dizer que eu vou criar alguma coisa que vai ser uma instância de string, que é mais ou menos isso aqui, ó. Eu posso fazer desse jeito, simplão assim, ó. Vamos fazer lá no nosso exemplo aqui. Peraí, cadê nosso Notepad++? Tá aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou criar um cara que é do tipo string. Percebam que agora o string está com letra maiúscula. Então, esse cara aqui é uma classe. E aí, o que eu vou colocar aqui? Vai ser o nome do funcionário. Então, é como se fosse uma variável, tá, gente? É como se nome funcionário, eu quisesse ter essa variável. Mas por que eu não chamo, então, de variável, André? Por que não posso falar que nome de funcionário é uma variável? Seria até o mais simples. Mas não é, gente. Porque, na prática, nome funcionário é mais do que uma variável. Nome funcionário é uma instância da classe string. Na prática, nome funcionário vai ter um espaço de memória como uma variável. Só que, além de poder armazenar o que eu quero lá dentro de nome funcionário, eu tenho tudo que está codificado na classe string. E aí, daqui um pouquinho, vocês vão entender qual que é a diferença que faz isso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Zeca da Silva Doido. Zeca da Silva Doido. É o nome do funcionário. Aí que eu quero mostrar para vocês o que tem de diferente quando é uma classe. Salvei aqui, dei um Ctrl S. Agora eu vou voltar lá na documentação desse negócio, porque aí eu quero mostrar para vocês que quando eu estou falando que eu criei uma instância da classe string, automaticamente eu estou usando uma classe que já está disponível no Java, que se chama string e que já tem todo um algoritmo programado dentro dessa classe. E aí, dentre as coisas que eu posso fazer, tem um método substring. Olha aqui que legal. Quer ver? Deixa eu ver se eu uso aqui, ó. Ó, olha o tanto de coisa que já tem dentro do string, ó. Tudo isso aqui, ó. Ó, tudo isso aqui. Vamos aos métodos. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Get char, index of. Nossa senhora. Index of. Opa. Join, last index of. Vou usar essa aqui, ó. Simplona. Esse aqui é um método da classe string. O que esse método retorna? Retorna um int. Tá? Então, olha só. Vou copiar essa brincadeirinha aqui, ó. Left. Copiei. Aí, vou lá no nosso exemplo. Cadê o nosso exemplo? Tá aqui. Então, deixa eu colocar esse cara aqui, que eu copiei lá. Então, eu vou mostrar, ó, nome funcionário. Então, criei uma instância da classe string. Essa instância da classe string se chama nome funcionário. Então, string, que é a classe, criei uma instância que se chama nome funcionário e o conteúdo já botei lá dentro, Zeca da Silva Doido. E aí mandei mostrar qual que é o conteúdo de nome funcionário. E logo depois eu vou mandar mostrar. Vamos mandar mostrar nome funcionário ponto. Bom, isso aqui precisa ficar separado até para facilitar o entendimento de vocês. Então, o que acontece? Nome funcionário é a instância da classe string. Lá na classe string, quando ela foi implementada, veja que nesse cara que eu estou buscando aqui, deixa eu ver o título desse item aqui. Aqui, ó. Tem um método. Aqui é uma descrição do que esse método faz. E aqui, tipo modificador. Então, beleza. Então, vocês viram que eu resolvi usar o método left, que retorna o tamanho da string.
Então, é isso que eu estou mostrando aqui. Eu estou mandando mostrar na saída nome funcionário, ponto length, que é o método da classe string. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Salvou. Vamos abrir o prompt. Vamos compilar. Java. Opa, estou no lugar errado. Prompt está aqui. Vamos lá. Cadê? Isso, está ali. Então, Java C. Java C. LP2. Prog 01b.java. Compilou. Vamos executar Java LP2 prog 01b. Ah lá. Zeca da Silva doido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, olha só que interessante. Ó. Eu já tenho aqui o tamanho dessa string. Então, é isso que eu queria reforçar com vocês hoje. Então, eu posso, quando eu crio, essa é a diferença, quando eu crio uma variável do tipo primitivo em Java, o tipo primitivo significa que é só um espaço em memória para mim guardar a informação e aquele espaço terá a capacidade do tipo primitivo que eu escolhi. Ponto. Quando eu crio uma instância de uma classe, e aí eu tenho classes para tipos também, né? O string é uma classe, né? Onde eu posso guardar frases, palavras, etc. Mas não é só uma variável primitiva, é uma instância de uma classe. Então, eu posso, além de colocar a informação lá dentro, como eu fiz aqui, ó, eu falei que nome funcionário é uma instância da classe string, botei lá dentro dessa instância, Zeca da Silva doido, mas, como não é um tipo primitivo, é uma instância de uma classe, eu passo a ter em nome funcionário, além do conteúdo que eu coloquei, a possibilidade de usar os métodos dessa classe para ter alguma informação a esse respeito. E aí vamos ver lá se tem mais alguma interessante para mim usar aqui para vocês entenderem melhor. Tem uma que eu acho legal. Nossa, gente, essa aqui eu nunca tinha usado, não. Essa aqui, ó. Sabe que ele vai repetir? Vamos botar lá, né? Vamos brincar agora. Agora que a gente está entendendo a brincadeira. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer mais coisas. Aí, nós vamos usar essa aqui, ó, que manda repetir uma certa quantidade de vezes. Então, vamos usar ela aqui, ó, repeat, e vamos botar aqui dentro 5. Bom, agora eu vou usar vários métodos da classe string aqui para a gente ver como é que isso funciona, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. Replace. Replace é legal. Eu posso pegar um caractere e trocar para o outro. Replace all, split. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês é que quando você trabalha com uma linguagem de programação desse tipo, você já tem um monte de código implementado, como a maioria das outras linguagens também tem, né? E você já tem um monte de coisa pronta. Eu vou usar esse substring aqui também, ó. Com o substring eu posso pegar posso pegar um pedaço. Então vamos usar aqui o substring. Então agora eu vou usar aqui, ó, o substring e eu vou pegar do 3,8. Vamos ver que diabo que vai dar isso aqui. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho para ficar tudo numa linha só, bonitinho. Ó, então eu vou compilar esse negócio de novo. Então agora nós vamos mostrar o nome do funcionário, vamos mostrar lá de novo. E aqui eu vou pôr doido Silva. Não, Silva de novo não. Júnior. Então mexi no nome aqui, ó. Então nome funcionário agora é Zeca da Silva doido Júnior. É o filho do doido maior.
E aí nós vamos mostrar o nome, depois nós vamos mostrar qual que é o tamanho desse nome em caracteres, nós vamos ver o que esse repete 5 vezes aqui vai acontecer, e depois nós vamos pegar desse nome do funcionário, que é Zeca da Silva Doido Júnior, nós vamos pegar o substring 3,8 e vamos ver o que vai aparecer lá na hora que a gente executar esse cara. Então vamos compilar novamente. Java C, o B, foi. Vamos executar ele agora. Executou. Então vamos ver, ó. O primeiro é simplesmente mostrar o nome. Deixa eu até tentar colocar as duas coisas aqui ao mesmo tempo, para a gente ver o resultado e o que a gente fez. Então aqui, ó. Esse primeiro aqui é o Zeca da Silva Doido Júnior. Esse cara aqui é o 22. Esse repeat 5 aqui, ó, fez o quê? Mostrou o nome repetido 5 vezes. Zeca da Silva Doido Júnior, 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 Zeca da Silva 5 vezes. E esse último aqui, ó, ele fez o seguinte: do nome funcionário, vamos pegar um pedaço. E esse pedaço vai da onde até onde? Vai do terceiro caractere até o 8º. Então, Zeca da Silva Júnior, o terceiro, ó o que ele fez, ó. 1, 2, 3, 4. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, Eu acho que ele conta do... Zero. Do começo. Ele começa do 0, né? Acho que sim. Aqui, ó, se a gente for ver, o que é o 3? O 3 é o A do Zeca. Por quê? É 0, 1, 2. Então, esse A é o 3. Certo? 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele pegou o espaço aqui, ó. O 8º não entrou na brincadeira, porque na realidade é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 é o limite, então ele pegou só até aqui. Eu vou alterar o 8 para 9, só para a gente confirmar essa teoria. Vamos ver. Java C. Aí. Olha lá, a teoria se confirma, né? O que é o 3,9 aqui, ó? O 3,9 é 0, 1, 2, 3. Então, o 3 é esse A aqui do Zeca. Aí, esse aqui é 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 9 seria o I. Só que o 9, ou seja, esse 9, ele não vem para o resultado. Então, na realidade, a partir do terceiro caractere, contando de 0, ele vai do terceiro ao 8º, né? E se ele estiver contando, tipo, entre o 3 e o 9, e o 1 e o Z for 1, aí vai ser 1, 2, 3, o C é o 3, aí depois ele conta até o 9, antes do 9. Entendi o que você quer dizer. Você está querendo dizer que seria o 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Para tirar essa dúvida, o que a gente faz? A gente coloca o 1 aqui. Aliás, a gente coloca o 0, para ver se ele conta do 0, certo? Certo, aí vai ser o Zeca até o S. Isso. Então vamos pôr de 0 a 5. Vamos ver o que ele pega. Não, de 5 ele vai pegar o espaço. Né, não, ele vai pegar... Não. Vamos pôr de 0 a 6 para trazer o D. Fica Zeca espaço D. Nessa teoria, né? De 0 a 6 seria Zeca espaço D de dado. Salvou. Vamos compilar. Compilou. Vamos executar. Olha lá. Realmente, de 0 a 6, ele trouxe Zeca espaço D. Então, ele realmente começa a contar de 0. E o 6 é o ponto de parada que não entra no resultado. Ou seja, ele vai pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo conseguiu acompanhar aí, gente? Todo mundo entendeu essa brincadeira? É a mesma coisa que listra e array. Listra e array é o mesmo procedimento. Aliás,
Um string não deixa de ser um array, né, de caracteres. É bem por aí mesmo. Então, olha só, você tem que criar o hábito de, toda vez que você estiver usando classes Java, o que eu chamo de classes Java? Classes que já fazem parte do pacote do compilador Java. Você pode criar o hábito de consultar aqui na documentação e saber quais são os métodos que você já tem disponível para aquela classe. Olha o tanto de coisa que tem aqui para string. Muita coisa. Replace, você já pode mandar pegar um pedaço e trocar. Quero trocar o nome de todos os clientes. Onde está escrito Silva, eu quero tirar o Silva. Então, você já manda um replace procurando o que você quer procurar e colocando no lugar o que você quer colocar. O substring que nós usamos. Olha aqui, que legal. Converter para maiúsculo e para minúsculo. Vamos usar isso aqui também. Vamos brincar mais um pouquinho. Isso aqui está divertido. Então, vamos colocar mais um cara aqui na brincadeira. E aí, olha só. Aquilo que eu falei para vocês com relação à nomenclatura, veja que o próprio Java já usa, é por isso que a comunidade de programadores também usa. Olha o nome do método aqui, ó. Começa com letras minúsculas e depois, para cada palavra, ele usa a primeira letra maiúscula para letras minúsculas. Ó. Então, vamos colocar esse cara aqui. Tá vendo? Então, o nome do funcionário aqui vai ficar tudo em minúsculo e já vamos na sequência também. Se tem para minúsculo, deve ter para maiúsculo, obviamente. Então, deixa eu ver lá qual que é o método para converter todas as letras. Deve ser do uppercase aqui, ó. Vou trocar aqui, então. Pronto. Então, você tem uma instância da classe string no seu algoritmo Java. E você precisa converter para maiúsculo, para minúsculo, você já tem os métodos prontos que fazem isso. Você não tem que programar nada, já está pronto. É só fazer o uso do método. O método da classe. Então, vamos lá. Java C para compilar de novo. Java para executar. Ah lá. Nome Zeca da Silva Doido Júnior, tudo escrito em minúsculo. Zeca da Silva Doido Júnior, tudo escrito em maiúsculo. Opa. Ih, gente, aqui. Aí, pronto. E aí, ó, é o que eu falei para vocês. Não dá. Não dá para testar tudo. É o que eu falei para vocês. Se a gente for pegar tudo que existe de Java e criar exemplo e testar tudo, para a gente aprender tudo, em 2059 nós estamos aqui ainda. Tá? Brincando com esse negócio aqui. Então, é coisa pra caramba, tá? Mas eu já mostrei alguns exemplos. Vocês já pegaram o espírito da brincadeira. Então, lembre-se sempre dessas possibilidades. Ok? Bom, vamos lá, então. Agora, eu acho que, assim, com isso, eu já mostro um pouquinho aí do básico, que a gente começa a ter essa noção, né, de programação Java. Você já tem uma noção de variáveis primitivas, já tem a ideia aqui de instância de uma classe, que dá para usar os métodos, legal. Vamos fechar aqui, vamos partir para um último exemplo da aula de hoje, que vai ser o C. Linguagem de programação, BC. Então, para a semana que vem, vocês vão me mostrar funcionando aí no computador de vocês o lp2prog01c.java, que vai ser esse cara aqui, que eu vou apagar isso aqui quase tudo, deixar só alguma coisinha aqui que a gente reaproveita. Esse cara aqui é o C, lp2prog01c.java. O que nós vamos colocar nesse exemplo aqui?
Eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer para ter uma interação. Porque vocês perceberam que todos os exemplos que nós fizemos até agora são exemplos onde executou-se o exemplo do algoritmo Java que nós fizemos, simplesmente o algoritmo gera uma informação e mostra, nós vamos fazer um primeiro exemplo agora, onde haverá uma interação com o usuário, ou seja, o nosso algoritmo Java vai pedir para o usuário, me dá um número. Aí o usuário digita o número. Esse número entra para dentro do algoritmo Java, a gente faz alguma coisa com ele. É o scanning, né? Isso. Exatamente. Bom, então, o que vai ter de diferente nesse exemplo é interação com o usuário. Porque tudo que a gente fez até agora executa o programa, sai a informação que já estava dentro do algoritmo, dentro do código. Então, nós vamos possibilitar que, aliás, não faz sentido você desenvolver software hoje que não tenha interação, né? O usuário faz alguma coisa, digita um número, clica em alguma coisa, e essa informação entra para dentro do seu algoritmo, aquilo te dá, aquela informação significa alguma coisa, você processa e dá um feedback para o usuário. É sempre essa troca. Então, aqui nós vamos ver como que eu posso interagir com o usuário. Para isso, nós temos uma classe, que é a classe Scanner. Olha o Notepad me ajudando, gente, que legal. Scanner é uma classe. E aí, se você quiser manter o hábito, você vem aqui e fala assim, Scanner, na documentação Java. Aí a classe Scanner. E aí, o legal é que aqui, na documentação, eu sei que agora a classe Scanner, ela está no pacote util, de utilitários, utilidades. Tá vendo? E aqui, do mesmo jeito, ele me mostra o exemplo, Tá vendo? Exemplos, exemplos. E além desses exemplos, tem lá na frente o construtor, que ele recebe, e os métodos, Quais os métodos eu tenho disponível nessa classe Scanner? E aí tem mais uma caçarola de opções aqui, Tá vendo? Bom, vamos voltar para o nosso example. Então, nós vamos colocar, Scanner. Deixa eu ver como é que eu vou chamar isso aqui. Entrada dados. É igual. Uma outra forma, que é a forma mais tradicional, mais profissional, quando você cria a instância de uma classe, é você usar um new scanner. Lá no string a gente não fez muito isso. Da onde vai vir, onde o scanner deverá buscar a informação que será entrada? Como eu disse para vocês, ele é sempre muito simples, né? Olha só, se você for ver, o que eu estou falando aqui, system é sistema, e o in é entrada. Do mesmo jeito que para imprimir alguma coisa na tela, a gente faz o system out, ou seja, saída do sistema, e o system in é a entrada do sistema, que aqui no computador que eu estou usando, a entrada padrão do sistema é o teclado, e a saída padrão do sistema é o monitor. Então, system.in. Então, eu estou avisando a classe Scanner que ela deverá trabalhar com a entrada padrão do sistema, que será teclado. Vou criar uma variável. Olha eu criando um string aqui, String nome de cidade. String nome de cidade. Não vou inicializar, vou simplesmente definir que eu tenho nome de cidade que é do tipo string.
E aí, agora, se eu vou interagir com o usuário, eu tenho que orientar o usuário, porque o usuário não tem bola de cristal. Então, eu vou mandar uma mensagem para ele, que é: qual cidade você nasceu? Boto uma interrogação aqui. Ou seja, eu vou escrever isso na tela para o internauta. Pode ser também o internauta, né? Mas é para mim avisar o usuário. Falar assim, cara, eu quero saber a cidade que você nasceu, digita ela aí para mim. Ou então eu poderia ter digite a cidade que você nasceu, ou seja, essas mensagens, por mais bobas que elas possam ser, você tem que sempre lembrar que nós temos usuários de todos os tipos, né? Desde aqueles que são mais espertinhos e desde aqueles que têm muita dificuldade. Então, quanto mais clara e mais específica for a mensagem, mais facilidade o usuário leigo, aquele que tem muita dificuldade, terá facilidade em entender o que o seu aplicativo, o seu sistema está pedindo. Então, depois que eu dei a mensagem, então agora é a hora de usar a instância da classe Scanner, que é entrada dados. E aí eu vou usar... mas espera aí, eu já vou usar o seguinte, eu vou pegar nome cidade, porque aí eu faço o seguinte, nome cidade é igual, ou seja, a instância da classe Scanner, que se chama entrada dados, vai pegar a informação lá do teclado e já vai, o que o usuário digitar, já vai cair para mim dentro da variável, dentro da instância da classe string nome cidade. Então, esse entrada dados aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, ponto next line, ou seja, na próxima linha. Então, veja que na classe Scanner, eu usei o método do next line. Se você voltar na documentação aqui, você vai achar ele aqui em algum lugar. Olha ele aqui, ó. Show de bola. Então, aqui. Vamos rever esse programa aqui inteirinho, tá? Ah, não, antes, vamos ver o que a gente vai fazer com isso, né? Vamos mostrar outra mensagem aqui. .out.println. Vamos colocar aqui, ó. A cidade. Aí o que ele digitou, que é sinal demais, né? Mais nome, cidade. Fica longo. Só a título de, tá? Só a título de curiosidade, nada muito especial. Só para vocês perceberem que, nesse exemplo, há uma interação. Eu peço uma informação para o usuário, ele digita, me dá essa informação e eu faço alguma coisa com essa informação. Então, vamos revisar esse programa aqui completo. Criamos aqui a classe, depois estabelecemos o método main, que é a entrada de execução do nosso código, criamos uma instância da classe Scanner, e essa instância nós chamamos de entrada dados, e aqui nós falamos que essa instância será uma nova instância da classe Scanner, que estará vinculada à entrada padrão do sistema, que é o teclado. Criei uma instância da classe string, eu tenho mania de chamar variável, que parece uma variável mesmo, né? E é uma variável, só que é uma variável diferente, uma variável mais chique, porque a partir do momento que ela é uma instância da classe string, ela passa a ter todo o poder da classe string dentro dessa variável, vamos dizer assim, né? Então, nome cidade é uma instância da classe string, estou pronto. Aí eu mando uma mensagem na saída padrão do sistema, que vai aparecer lá para o usuário. Vai aparecer, qual cidade você nasceu? Uma pergunta, com interrogação. E aí, eu preparo para que, com a instância da classe Scanner e o método nextLine, o que o usuário digitar e deu Enter, o que ele digitar e der Enter, essa instância da classe Scanner vai pegar isso e já vai jogar para mim dentro de nome cidade. A partir daí, eu poderia fazer uma série de coisas aqui e
depois eu vou mostrar aqui, ó, na saída padrão do sistema, vou mostrar uma mensagem para ele. A cidade, o que ele tiver digitado, fica longe. Só isso. Vamos ver se vai funcionar agora. Então, vamos lá. Java C, LP2, prog01, C.java. Até que enfim deu erro, hein? Tava dando tudo muito certinho. Que interessante, hein? Ele não tá achando, não tá entendendo o que é o scanner. E aí, o que vocês me dizem? O que vocês acham que pode ser? Tem que importar o utility. Ah, garoto esperto. Lembra que a gente estava falando? Ó, deixa eu até retomar aqui para todo mundo entender o que é a brincadeira. Eu falei para vocês que quando você instala o compilador Java, junto com ele vem um monte de coisa pronta, um monte de classe pronta. E essas classes, elas têm nomes, como por exemplo, a classe Scanner. E a classe Scanner, ela está dentro de um pacote, que é o pacote java.util. Então, quando nós criamos a classe, uma instância da classe string, funcionou sem problema. Então, alguns pacotes, aquele JavaLang, eu não preciso importar, ele já é meio que padrão de fábrica, mas esse util aqui, ó, como eu estou usando a classe Scanner, eu preciso importar. E aí, eu tenho duas possibilidades. Então, vamos vir aqui. O que eu preciso falar para o compilador? Antes mesmo de criar a minha classe. Eu vou falar assim, o compilador Java, eu preciso que você importe para mim java.util. Se eu colocar só java.util, ele vai trazer o pacote inteiro. E aí, eu vou até querer fazer um exemplo com vocês aqui. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu fazer um teste aqui só para ver se vai funcionar. Depois depois eu explico, tá? Porque aí, como o Java não faz muito parte do meu dia a dia toda hora, tem hora que me dá umas dúvidas aqui. Deixa eu tentar compilar de novo. Agora compilou. O que eu fiz aqui, gente? Eu falei assim, o compilador Java, você vai importar lá do pacote java.util todas as classes. E eu fiz isso proposital, sabe por quê? Porque para mim explicar para vocês o que eu quero explicar, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu acho que o Java é mais inteligentinho, ele não vai fazer o que eu imaginava, não. Ele pegou aqui o meu LP2 prog01c.java e depois da compilação ele criou o .class com 2 KB só. Tá vendo aqui? 2 KB. E agora, se no lugar de ponto asterisco eu especificar nitidamente que eu quero que ele importe apenas a classe Scanner. Porque lembra que eu falei para vocês que um pacote, ele é um pacote com, às vezes, dezenas ou centenas de classes? Então, para esse meu algoritmo, faz sentido eu importar o pacote inteiro, sendo que eu estou usando apenas a classe Scanner? Então, eu vou agora falar para ele importar apenas a classe Scanner. E eu quero ver, na realidade, com esse teste meu, se haverá uma diferença no tamanho .class. Apesar de que, se ele for um compilador inteligente, no processo de compilação desse algoritmo, se eu falasse asterisco aqui, né, se eu tivesse deixado aqui o asterisco, e ele for um compilador inteligente, o que ele faz? Ele faz uma varredura aqui, vê quais as classes que eu estou usando desse pacote e só inclui elas. E não inclui todos como eu estou pedindo aqui. Então, eu estou querendo fazer um teste de inteligência do compilador Java. Olha que ponto chegamos, meu Deus. Então, eu vou deixar o scanner aqui para ver
Apesar de 1 KB é muito pouco para tentar essa diferença, né? Mas vamos testar aqui, vamos compilar de novo. Compilei. Vamos voltar aqui para comparar o tamanho. Já 56, deu 2K, não deu diferença nenhuma. Ó, continua aqui com 1K, 2K, então o teste que eu fiz não foi significativo. Bom, beleza, compilou, então vamos executar agora. Java LP2 Prog 01C. Olha lá, olha a interatividade que eu falei para vocês. Ó. Apareceu a mensagem. Qual cidade você nasceu? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Aí veio a resposta. A cidade de Pindamonhangaba fica longe. Ok? Isso aqui abre precedente para a gente começar a fazer uns exercíciozinhos legais de algoritmos, né? Uma listinha de algoritmo, 50 mil exercícios, dá para você se divertir o ano inteiro. Tipo, aqueles exercícios gostosinhos de fazer, receba 5 números e mostre o maior e o menor, blá, blá, blá. Isso é uma coisa legal de brincar. Bom, então esse é o último exemplo da aula de hoje. Vamos só para fechar. Então está aqui o exemplo, usando a classe Scanner, fazendo essa interatividade com o usuário, onde a gente solicita que ele passe uma informação, ele digita a informação via teclado e a gente usa essa informação de algum jeito, tá? Então, temos 3 exemplos da aula de hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses exemplos? Não. Por mim tá tranquilo. Então, eu vou interromper a minha apresentação e vou começar a ver as atividades da semana passada. Quem já fez e estiver pronto, prepara para compartilhar. Já pode ir levantando a mãozinha aí que eu vou abrir no Syscad aqui. Syscad. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou pôr você para cá. Aqui. Eu não tinha pedido não, gente, para fazer aquele exemplo da aula passada, para mostrar hoje? Bem, eu fiz os 2 exemplos dos vídeos do cara lá, que é o Hello World e o negócio de classes. Beleza. Aquele lá da XTI, vocês vão fazendo, vão guardando, depois nós vamos marcar um dia para vocês me apresentarem eles, tá? O senhor pediu mais fazer, viu as aulas e fazer. Tô lembrando que eu não pedi para fazer nada mesmo para hoje, não. Beleza. Então, vamos fazer assim. Vai começar a contar como atividade esses exemplos que eu mostrei para a aula de hoje. Então, na semana que vem, vocês vão me apresentar esses 3 exemplos rodando aí na máquina de vocês, certo? E o lá da XTI vocês vão fazendo e vão guardando numa pastinha aí que mais para frente aí vocês vão me apresentar eles. Combinado? Combinado. Beleza, pessoal. Sempre lembrando que nessas nossas aulas, eu sempre vou tentar encerrar no máximo agora às 3 da tarde, para que vocês tenham, porque a nossa aula é até às 5h10. Então, assim, eu sempre vou tentar encerrar a aula até às 3, para que vocês possam estudar aí em casa e ter mais 2 horas de estudos aí, ok? Então, assim, é importante lembrar isso, porque essa dedicação sua, pelo menos até às 5 da tarde, que é o horário da disciplina, é que vai fazer a diferença aí para você efetivamente aprender e entender aí como é que funciona esse negócio Java, porque quando cai para dentro do Android Studio lá, o bicho pega. Lá dentro o negócio é mais... você precisa estar com todos esses conceitos aí bem na ponta do dedo aí. Você tem que ter praticado muito esse negócio para você ter mais facilidade lá. Perfeito? Então, continuem estudando aí, vai fazendo os exemplos lá daquela playlist do YouTube, faz esses que eu mostrei hoje, e aí na próxima aula vocês me mostram esses exemplos da aula de hoje. Ok? Excelentes estudos para vocês aí, boa semana e até a próxima. Falou, professor. Tá bom.
Falou, Falou, André, até mais. Até mais, pessoal. Falou. Falou. Falou, galera, um abraço.